Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder.
sendo pó com tudo pra confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó com tudo pra confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Boa noite, irmãos, paz do Senhor Jesus, que bom estar com você. Quero saudar aqueles que estão conosco, mandar um beijão aí para o Estevão e para a família, Sueli, Lourdes Gonçalves, para o Reikman, para a Cida, Marcinha, Lu, Vânia Guida. Daniela está por aí também, está marcando algumas pessoas que não estão sendo notificadas aí. Então, se você tiver algum problema com notificação, a gente começa às 20 aqui no Brasil e se você não for notificado e for conveniente para você, a gente pode marcar você para que você possa entrar nessa transmissão também. Bom, acho que não esqueci ninguém, eu queria também aí fazer menção da Tereza também, que às vezes está conosco. Eu não vejo, Daniela, que me ajuda nisso aí, me informando se porventura eu não vi alguém que estivesse conosco. Tá bom? Muito bom ter você aqui. Eu queria te convidar para a gente orar agora. Hoje é aniversário da Alzira e ao mesmo tempo também o nosso irmão João Holanda está vivendo o luto pela perda da sua tia. Então, a gente precisa conseguir contemplar na oração tanto a alegria com aqueles que se alegram, perdão, tanto quanto o choro daqueles que estão a chorar. Então eu quero te convidar nesse momento para a gente orar nesse sentido. Pai, queremos celebrar o dia, o aniversário da Alzira, pedindo que o Senhor a abençoe muitíssimo. Nos alegramos em tê-la conosco, na nossa vida, em comunhão conosco. Obrigado, Senhor, pela vida dela, que o Senhor continue falando ao coração dela, protegendo, abençoando, que o Senhor contemple o coração da tua filha, sonda e encaminha a tua filha para cada vez mais próximo de ti. Nós queremos também lembrar da vida do João Holanda, ó Deus, que nessa sua perda ele possa ser consolado pelo Espírito Santo, assim como toda a família. Ó Senhor, aqueles que estão lutando, seguem aí internados nos hospitais, Pai, abençoa os médicos. Abençoa para que a oferta de vacinas possa chegar a todas, ao maior número de pessoas. Ó Senhor Deus, as estruturas hospitalares, aqueles que estão na linha de frente, que o Senhor abençoe muitíssimo, que o Senhor possa curar. Ó Senhor, estende tuas mãos poderosas em favor daqueles que estão aí nos hospitais. Pai, que em nome de Jesus possamos virar essa página tão triste, não sem termos mais intimidade com o Senhor, te procurarmos mais.
Ó Senhor, colocamos também, apresentamos diante de Ti a nossa vida emocional, suplicando que o Teu Espírito Santo nos fortaleça. Que seja uma noite de cura, que seja uma noite de edificação por intermédio da pregação da Tua palavra. Se conosco, Pai, fala ao nosso coração. Traze-nos a revelação do céu sobre o texto que leremos, fala com cada um de nós, nos dando uma experiência. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Joyce entrou também e a gente vai orar. Esses que chegaram após a oração não tem problema, a gente ora no final, Joyce, não tem problema nenhum. A oração pelo Luiz, que está no hospital, tá bom? Então, se os irmãos tiverem algum pedido aí, a gente no final pode estar orando, intercedendo pelas necessidades dos irmãos, tá bom? Bom, eu tenho uma mensagem hoje para você, no sentido, né, às quintas-feiras a gente sempre fala sobre cura interior. E hoje eu tenho um texto para você que está em Gênesis capítulo 7, eu vou ler apenas o primeiro versículo, e eu queria dar um título para essa mensagem. Mesa limpa. Mesa limpa é o título da mensagem que eu quero trazer para você nessa noite, através de uma breve reflexão. Gênesis capítulo 7, o primeiro versículo, diz-nos assim a palavra do Senhor. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Palavra do Senhor para nós. Eu tive um sonho na noite retrasada e nesse sonho eu ouvi uma voz que me dizia assim: deixa a tua mesa limpa. E eu me pus a imaginar a cena, me lembrei de uma mesa que nós temos aqui em casa e depois eu fiquei pensando nisso, né? Qual era o sentido disso? E eu tinha certeza que era algo da parte de Deus para nós, no sentido de pregação mesmo, de compartilharmos com os irmãos. O que você coloca numa mesa? A gente coloca na mesa os nossos planos. A gente coloca na mesa aquilo que a gente tem. A gente organiza a mesa segundo uma configuração que a gente tem na mente, não é? Na mesa a gente organiza segundo as pessoas que vão se sentar nela, enfim, é algo nosso, é algo que a gente arruma do nosso jeito. Mas o que eu ouvi, e eu creio que foi o Espírito Santo quem disse, o que eu ouvi foi no sentido de que eu não deveria colocar a mesa porque alguém serviria, alguém colocaria essa mesa. Você me entende? Qual é o sentido disso? O que tem a ver conosco? Muitas vezes eu organizo a minha vida segundo aquilo que eu penso. E faço isso com naturalidade, mas a proposta do Senhor, a proposta do Evangelho é que a nossa mesa, ela seja servida, ela seja composta pelas mãos de Deus. Isso, para nosso coração, às vezes é um golpe. Às vezes soa até mesmo de maneira ofensiva, porque parece que alguém está tirando da gente a oportunidade de nós agirmos segundo nós desejamos agir. E aí a gente precisa, não é, fazer uma reflexão. Até que ponto eu estou colocando a mesa e pedindo para Deus simplesmente abençoar, ou se eu tenho a coragem, a ousadia de me aprofundar na minha fé em Cristo a ponto de deixar o Senhor colocar a mesa. Você me entende nessa noite? E o texto? Onde é que entra Noé nisso tudo? Deus ele mostra um plano
ele mostra o quadro, ele revela um contexto segundo o seu olhar para o mundo. E ele dá uma revelação, perdão, a Noé. E aqui há um recado muito importante para nós. A palavra, aquilo que Noé falou com as pessoas não foi ouvido. Não houve uma correspondência. Você pode falar e até mesmo não ser ouvido, mas havia um refinamento da revelação que o Senhor tinha para Noé e através de Noé. E é aqui que eu gostaria de me fixar nessa noite. Entra tu e tua casa na arca. Entra você não pode ficar de fora. E além de você não poder ficar de fora, ninguém da tua casa pode deixar de entrar. Às vezes a gente quer proclamar, fazer a nossa voz ser ouvida por muitas pessoas, por uma multidão delas. E ignoramos que a parte mais importante de nós e a nossa casa, talvez estejamos de fora. Talvez estejamos sendo negligenciados. Eu estou trazendo essa mensagem num dia proposto para a cura interior, porque eu sei que tem muita gente machucada dentro de casa, que está fazendo da fé, está fazendo da busca, não é? Uma fuga, na verdade. E aí o Senhor, perdão, aí o Senhor, ele não deseja que a gente faça da nossa busca a Deus uma fuga. O Senhor quer entrar na sua casa. O Senhor quer entrar na sua vida. Deus não quer que você tenha uma experiência no grupo, na multidão, mas Ele quer te dar uma experiência pessoal que não se esgote em você, mas que também coloque para dentro, inclua a tua casa. Você entende o que eu estou dizendo nessa noite? Eu estava conversando agora com um irmão que eu não falava, talvez aí, quase 10 anos. Há muitos anos que eu não falava com ele. E tivemos uma longa conversa. Fiquei muito feliz porque a gente falou sobre o Apocalipse, não é? E me fez pensar muitas coisas essa conversa que eu tive com ele. Nos últimos dias, o Senhor tem falado muito comigo a respeito de uma igreja que vai nascer dentro das casas, que será fortalecida dentro dos lares. O que acontece? Se a gente negligenciar a nossa casa, o que será da igreja física para onde as pessoas afluem? Ela será fraca. Agora, se a nossa casa for um lugar forte, no sentido de estarmos buscando a face do Senhor, intimidade com o Senhor, a nossa casa será um lugar tão especial que ela agregará pessoas próximas. Eu não sei se eu já consigo e espero ser fortalecido nessa área, mas eu não sei se eu consigo transmitir para você. Eu preciso muito da tua reação nessa noite, você que está ouvindo, para a gente se entender, para ficarmos bem esclarecidos acerca do que o Senhor está falando. A gente crê que está vivendo um momento muito flagrante, profeticamente falando, por quê? Passando por uma pandemia, situações muito fortes, contundentes acontecendo no globo terrestre. E a gente faz menção de Noé porque foi um tempo também, não é, em que a terra passou por algo que foi um divisor de águas. Deixa eu só aqui marcar aqui o... Muito bem. Eu coloquei aqui no não perturbe. E quando a gente vê essa experiência, a preocupação de Deus foi que Noé entrasse na arca e não deixasse sua família de fora. Eu sempre faço uma comparação.
de Noé com Davi. Eu gosto muito de fazer essa comparação, ela é muito importante para mim. Davi foi um herói nacional. Davi foi considerado um homem de feitos notáveis à nação de Israel, mas foi um fracasso dentro de casa. Se você ler a história de Davi, você vai ver todos os problemas que ele viveu dentro da sua casa, apesar de todas as vitórias que ele teve diante do povo de Israel. Agora, Noé, apesar de ele ter fracassado na sua mensagem pública, porque ninguém quis ouvir, não é? As pessoas chegaram até mesmo a zombar daquilo que ele estava dizendo, dirigido por Deus, não é? A mensagem vinha de Deus e ele retransmitiu e não foi ouvido. Porém, Noé foi um sucesso dentro de casa. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias. A nossa casa não é perfeita, mas eu faço questão de lutar muito, com todas as forças, para que a minha casa seja um lugar de busca, de entrega ao Senhor e de experiências. Porque são essas experiências que eu vou retransmitir para os irmãos. Eu vou dizer para você, um pastor, ele é muitas vezes tentado, seduzido a cuidar de todo o rebanho e esquecer da sua própria casa. Hoje, graças a Deus, eu vivo o inverso disso. Eu cuido da minha casa e dou mais tempo para a minha casa, até mesmo do que para o ministério propriamente. E não me arrependo, porque sei que uma casa forte é a base para um ministério forte. A sua casa forte é a base para uma igreja forte. E nós precisamos ser levados ao entendimento que em momentos complicados como esse da pandemia, há uma grande oportunidade da gente se voltar para a nossa casa e fortalecer o nosso lar. Agora, o que acontece com as pessoas? Elas têm dificuldade de associar as pessoas que frequentam a casa dela, pessoas muito chegadas, não é? Com a partilha do Evangelho. Nós precisamos vencer isso. Qual é o papel da terapia de Cristo? Assim como o papel de muitos outros ministérios fiéis à palavra. É gerarem conteúdo, serem uma plataforma facilitadora para que você tenha acesso de dentro da sua casa ao conhecimento da palavra. É para facilitar, é para ajudar. E aí, o que é possível ser feito, e eu ouso dizer que isso será revolucionário? Quando você abrir a sua casa, quando você chamar a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, o seu vizinho querido, o seu parente chegado, e você disser, olha, eu queria te convidar aqui para a gente assistir uma live que vai falar sobre a palavra de Deus. E aí, o fruto disso será a tua casa ser uma extensão da igreja. A sua casa será um lugar de culto a Deus. Você fez o quê? Você abriu a casa para quem você já tem intimidade. E a sua casa foi o lugar, o palco do milagre do evangelho ser compartilhado. Da nossa parte, a gente vai criar o conteúdo, fomentar a palavra para que isso não seja um problema para você. Você vai dizer assim, eu sei o que é isso é uma célula. Não, uma célula depende de uma pessoa trazer uma mensagem. E isso às vezes não é viável. Uma célula implica em você abrir a tua casa, talvez para uma pessoa que você não conheça ou não tem intimidade. Isso se torna um problema à medida que o tempo passa. Agora, se você considerar que existem pessoas, que já frequentam a tua casa e talvez você ainda não fez a ponte, óbvio que a gente não tem que impor fé a ninguém, mas aproveitar oportunidades que serão criadas
pelo próprio Espírito Santo para que pessoas ouçam a palavra. Muitas vezes, sabe o que você faz? Você chega para a pessoa e diz assim, eu quero te convidar para ir num lugar. A pessoa nunca foi, a pessoa muitas vezes não tem aquele direcionamento, a iniciativa de ir por conta própria, e aí você fica com a sensação de que você fez o que você tinha que fazer, e isso foi insuficiente. E aí você também entra num outro problema, que é se interessar por pessoas que você não conhece e, com isso, desprezar as pessoas que você já conhece. Não faz muito tempo um amigo meu me procurou, é alguém que me conhece há mais de 30 anos, né? Eu tenho um amigo que é muito próximo há mais de 30 anos. Ele não confessa a fé da mesma maneira que eu, mas todos os dias eu encaminho para ele o devocional. E, vez por outra, e não acontece isso somente com um, não. Alguns amigos acontecem isso. De vez em quando eles respondem. Eu estou gerando uma oportunidade para aqueles que estão perto, porque não é possível que eu me lembre de quem está longe e esqueça completamente de quem está perto. Graças a Deus, a internet ela é uma ferramenta que pode chegar até mesmo pessoas que eu não conheça. Porque, por exemplo, as mensagens que vão para o YouTube, elas se tornam públicas a ponto das pessoas poderem recorrer a elas quando quiserem. A gente está com 600 mensagens no YouTube. Não são poucas mensagens. Eu acredito que você não conheça tanta gente que tenha tantas mensagens assim. Mas esse é o nosso papel. Gerar essas mensagens e, obviamente, cuidar da nossa própria casa e dar acesso a pessoas próximas. Para que haja comunhão. Porque você talvez pense assim, bom, mas se eu não afluir para um espaço, eu não terei comunhão com pessoas. Não, não. Você já tem comunhão com pessoas. O que você talvez ainda não fez foi associar essa afinidade que você tem com algumas pessoas e a fé que você tem. Então eu nunca vou fazer nenhum tipo de transmissão ofendendo a quem quer que seja, atacando a fé de absolutamente ninguém, porque o foco aqui é convidar as pessoas a um despertamento ou fazer uma manutenção da fé que as pessoas já tenham em Jesus. É ser um facilitador para que as pessoas tenham vida espiritual. E eu tomo aqui o exemplo de Noé como base para que você creia que o plano de Deus, o projeto de Deus, a obra de Deus tem a ver com você e você colocar para dentro da sua casa esse projeto. Não há nada tão ambicioso, no bom sentido dessa palavra, do que você colocar para dentro da sua própria casa o melhor que você tem. O melhor que nós temos a dar é a nossa fé em Jesus. E quando a gente esquece do potencial da nossa casa, a gente perde de vista algo que poderia simplesmente trazer um grande avivamento à terra. Você entende o que eu estou dizendo nessa noite? Mesa limpa. Deus quer fazer a mesa. Deus quer servir um banquete dentro da sua casa. Você confia? Eu não sei o nome, Daniela é que sabe o nome de todas as coisas, né? Essas bandejas que você abre, que elas são fechadas, né? Se colocar fechada, se for a Daniela que tiver feito, eu posso abrir e tenho certeza que vai ter algo muito saboroso lá dentro. Porque é uma pessoa que eu confio, é alguém com quem eu tenho muita intimidade. E quando se trata de Jesus, quando a gente tem intimidade com Jesus, ele põe a mesa e a gente não vê falta de nada. Às vezes eu ponho a mesa e aí esqueço uma faca, ou esqueço que o copo de um não é esse, é aquele, posso inverter os lugares, fulano senta aqui e hoje eu esqueci, não é? Lá em Portugal há um costume, quando a gente se senta à mesa,
da pessoa que está recebendo, a anfitriã, dizer onde é que cada um vai sentar, posicionar as pessoas. Deus quer fazer isso na nossa vida. Para isso a gente tem que aceitar o desafio de sair dessa função e deixar que o Espírito Santo a faça. Eu quero ser servido por Jesus. Parece constrangedor, não é? Porque somos nós que deveríamos servir a Ele. Pois é, mas o Senhor quer nos servir. Para isso a gente tem que deixar a mesa limpa. Qual é o nosso papel? Limpar a mesa. Muitas vezes o que a gente quer? A gente quer se sentar em outra mesa. E ali a gente aceita ser servido, porém na nossa casa a gente quer organizar da nossa forma. Mas eu tenho uma revelação para transmitir para você. Deus quer que você limpe a mesa da sua casa porque Ele quer servir você. Eu não tenho medo de dizer que você terá experiências dentro da sua casa, experiências poderosíssimas. Eu não tenho medo de dizer que você vai viver dentro de casa o melhor tempo que você já viveu em toda a sua vida. O conflito vai cessar, o vazio vai cessar, o tédio não vai existir, a tristeza não vai encontrar lugar. E essa semana eu comecei a visitar lares. Estou indo devagar, sei da pandemia e com muita responsabilidade. Eu estou entrando no lugar de pessoas que estão doentes, pessoas que estão muito mal, não é? E eu tenho certeza da obra que o Senhor vai fazer, dentro das casas, dentro dos lares. Eu conto muito contigo para isso. Estava conversando com a Daniele, uma ótima forma, se faz sentido para você a mensagem da terapia de Cristo, uma ótima forma de você nos ajudar é compartilhando. Quando você comenta alguma coisa que curte, isso cria uma força no sistema que rege, no algoritmo que rege a rede social, de modo que a nossa publicação se torna recomendável para mais pessoas. Quando você indica para alguém, essa semana mesmo a gente teve uma excelente notícia, a gente estava conversando, Daniela estava conversando com a prima e ela disse que mostrou a live num lugar onde ela foi e a pessoa gostou muito e até deu o contato para a gente entrar em contato com ela. Isso foi muito especial, porque eu vi nisso a mão de Deus confirmando aquilo que a gente está se sentindo direcionado a fazer. A pessoa recebeu algo que foi bênção para a vida dela e recomendou para alguém. E aí, nesse momento, eu estou chegando num lugar onde eu jamais chegaria. Eu quero que você compreenda que se eu alugar um espaço, só poderão estar nesse espaço as pessoas que estão muito próximas de mim. E as pessoas que estão num outro país? E as pessoas que estão num outro estado? Agora, eu acredito que cada um de nós, à medida que fortalecermos os nossos lares, poderemos agregar as pessoas que já têm intimidade conosco. E com isso a gente vai fazer um movimento que vai tocar muitos lugares. Eu não acredito num mover que seja capaz de se manifestar no local e excluir a nossa casa. Não consigo ver o culto ser abençoado e a sua casa ser um inferno. Me perdoe pela expressão. Eu creio e desejo que a tua casa seja um lugar muito especial, seja um lugar muito abençoado. E, obviamente, a gente, enquanto ministério, vai se organizar, se adaptar para criar as condições para que você tenha uma programação abençoada na sua casa. Eu não sei se tem alguém que está assistindo a gente pela primeira vez hoje. Normalmente já são pessoas chegadas que assistem terça e quinta, por exemplo. Não é? Mas nós temos programação todos os dias. A gente tem devocional, que é para você ter sua experiência pessoal diária com o Senhor, centrada no Evangelho, para que você não fuja daquilo que é muito importante na palavra, é base, né, que é o Evangelho, é o ministério de Jesus, para a gente não sair da centralidade do Evangelho na pessoa de Jesus. A gente trabalha com libertação, porque existem coisas que a gente precisa de ser liberto na nossa vida. A gente trabalha com cura interior justamente para que você faça uma manutenção e não permita que a enfermidade emocional, espiritual
ela cresça em você, mas ela seja banida. A gente tem a busca do Espírito Santo no domingo à noite, que é para você se inspirar mesmo, ser cheio do Espírito Santo para uma semana abençoada. E a gente tem estudo bíblico para você não perder de vista o conhecimento da palavra. Não é? A gente incentiva você a fazer culto doméstico. Isso é fundamental. Eu vejo poucas pessoas comentarem sobre isso. Não é? Baterem mesmo nessa tecla. O culto doméstico tem que ser o melhor culto da tua semana. O culto que você faz dentro da sua casa. Oração, né? A gente não pode vencer sem oração. Precisamos de orar, 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 orar muito. E essa outra face, que é o que a gente está começando a falar agora, de você chegar ao ponto de conseguir abrir a tua casa e chamar pessoas com quem você possa orar. Se você não quiser tocar isso sozinho, não é? Você tem a oportunidade de ligar na sua televisão ou no seu celular. Vamos assistir aqui uma transmissão, uma live abençoada. Você pode ir, por exemplo, no canal do YouTube e selecionar uma mensagem sobre um determinado assunto. Às vezes a gente ouve uma mensagem e se lembra de alguém. Poxa, essa pessoa poderia estar ouvindo essa mensagem que vai ser uma bênção para ela. E, obviamente, eu sei que Deus vai dar crescimento nisso. A Bíblia diz que Deus confirma os passos do homem bom. Não há bondade em nós a não ser a graça do Senhor, mas eu tenho certeza que os passos serão confirmados à medida que eles forem pertencerem ao Senhor. Entra na tua casa. Se volta para o teu lar. Muita gente querendo fazer a obra do Senhor fora de casa. E está se perdendo dentro de casa. Tem gente perdida dentro de casa. Tem famílias que estão isoladas, apesar de estarem no mesmo espaço dentro de casa. Isso é possível acontecer. A tua casa não é lugar de litígio, a casa não é lugar de guerra, a tua casa não é lugar de batalha. A tua casa é um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de alegria. A tua casa tem que ser um cantinho do céu e eu oro ao Senhor para que essa mensagem entre no teu coração e você lembre dela o tempo todo. Eu sei que às vezes o desafio é muito grande e olha, o desafio é até maior dentro de casa, tá? Talvez seja fácil fazer um culto público muito bom e abençoado. Difícil é conseguir trazer a realidade desse culto para dentro de casa. Mas nós vamos conseguir. Você crê nisso? Nós vamos conseguir. Eu quero me destinar a falar longamente sobre esse assunto, fortalecer esse assunto nas lives, porque ele vai dar fruto. Não é? Eu quero que a gente tenha uma comunhão verdadeira. Às vezes você frequenta um local físico que cabe 300 pessoas. Quantas pessoas você conhece dessas 300? Talvez 30. E aí, com essas 30, talvez você não tenha liberdade de falar o que está acontecendo com você. E aí fica uma comunhão superficial. Agora, quando você pega a sua casa e já tem uma pessoa que frequenta, é uma amiga que vai à tua casa há muitos anos, é alguém que está com você em todos os momentos, por que não agregar essa pessoa também à tua fé, mas com muita alegria, com muita leveza, com muita tolerância também? A pessoa não é obrigada a nada, não é? E a gente tenta fazer de uma forma que ninguém se sinta ofendido, pressionado a nada. Não, a pessoa está livre, mas algo que é bom para você, você quer compartilhar. Assim como a gente compartilha um prato, assim como a gente compartilha um momento, uma refeição, uma celebração, um momento importante da nossa vida, a gente quer que aquela pessoa que é importante na nossa vida esteja presente, a gente também pode fazer, não é? Algo nesse sentido. Eu tenho visto aí, o Adilson está comentando aí a respeito do irmão dele, eu tenho visto o amor do Adilson por esse irmão. Não seria triste que o Adilson se associasse à dor de outras pessoas e negligenciasse o próprio irmão? Mas aqui a gente está vendo um grande exemplo de replicarmos a experiência de Noé. O Adilson está fazendo a experiência dele com Deus, algo que se estenda também aos seus parentes. E é isso que o Senhor está pedindo de nós. Quem é a tua casa? Quem são os teus amigos? Quem são as pessoas mais próximas? Essas pessoas talvez nunca vão entrar num lugar, mas eu tenho certeza
que elas têm facilidade de entrar na tua casa. A tua casa já é um lugar comum para algumas pessoas. Talvez forçar essas pessoas a entrarem num espaço estranho para elas não é o melhor caminho. Mas olha, eu vou chamar aqui, ou eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a pessoa na minha casa e vou dizer assim, olha, eu queria orar por você. Isso é algo que a gente pode fazer até mesmo à distância, pegar e ligar para uma outra pessoa. E olha, eu creio muito na comunhão, falamos sobre isso na terça-feira. Eu creio muito na comunhão entre os irmãos. Só não acho que isso deva se restringir à nossa afluência para um espaço físico público. Não podemos negligenciar a nossa casa. Depois disso, Senhor Noé, entra tu e toda a tua casa. A bênção de Deus para Noé, Deus queria que Noé compreendesse que deveria se estender à sua casa. Deus não ama somente você, Deus ama também a tua casa. Aquele teu parente, não é? Ou as pessoas que entram na sua casa podem ser pessoas difíceis aos teus olhos em relação à fé. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai fazer milagres muito poderosos. E para terminar, creia nisso. Uma mesa limpa que o Senhor vai servir. Eu não sei o que Ele vai colocar na mesa, mas eu tenho certeza que na presença de Deus a gente tem sempre um banquete. Que haja um banquete de amor dentro da tua casa. Pai, queremos entrar na nossa casa, não queremos nos desviar dela. Suplicamos que o Senhor nos abençoe de modo que o banquete seja servido por Ti, o aceitemos, que deixemos a graça nos abraçar, que não venhamos interromper, atrapalhar o mover do Espírito Santo. Ó Senhor, que a ação poderosa do Espírito Santo entre nos lares, que a nossa casa seja um lugar oportuno para a salvação de vidas. Ó Senhor, enche a nossa casa com a Tua presença, derrama da Tua unção, para que a nossa casa seja protegida de todo mal e, para além disso, seja um lugar de bênção para todos aqueles que entrarem. Dá-nos encontros poderosos. Ó Senhor, quem entrar na nossa casa possa sentir a Tua presença. Senhor, se há algo a ser movido, mexido, Senhor, fica à vontade e através do Teu Espírito põe em ordem a nossa casa para que ela seja um lugar de milagres. Que o Teu poder seja manifesto dentro da nossa casa e o Teu nome seja glorificado. Ó Pai, a Tua filha Joyce nos pediu para que intercedemos pelo Luiz que está internado. Que o Senhor coloque a Tua mão poderosa sobre a vida dele, Pai. Que ela possa testemunhar da Tua poderosa mão agindo em favor dele, é o que nós te suplicamos. E assim, Pai, te entregamos esse tempo passado juntos, te suplicando que essa mensagem possa surtir efeito na nossa vida e dentro da nossa casa. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Eu quero reforçar aqui o pedido. Durante a semana, de segunda a sexta, por causa da Escola das Meninas, eu estou gravando os devocionais. Se você puder, ainda que você não possa assistir, porque por causa do tempo, da correria, clica lá, porque a cada visualização no YouTube, o YouTube começa a recomendar, aparece para outras pessoas quando elas buscarem pela palavra devocional, por exemplo. Então me ajuda muito. Quanto mais visualizações tiver, melhor, mais expandida será a mensagem. Então sempre que você clicar lá, mesmo que você não possa ouvir, não é? Você já está ajudando, porque essa mensagem está chegando a mais pessoas. Graças a Deus, a gente nessa semana teve um crescimento grande. Mais pessoas estão chegando e é uma benção, a gente está conseguindo ir mais longe, graças a você. É uma excelente maneira de você nos ajudar. Eu agradeço muito e a gente se vê amanhã às 7 da manhã. Deus abençoe. E não se esqueça também que amanhã é um excelente dia para a gente juntar a nossa família. É o dia que na Terapia de Cristo a gente separa para fazer culto doméstico. Pode ser qualquer dia.
amanhã é o dia que a gente faz. Deus abençoe a todos. Amamos vocês.